tribulação não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Amém, verdade. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas,
eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queria pedir, por favor, a Helenice, que fizesse uma oração agora, agradecendo a Deus por tudo que já aconteceu e pedindo ao Senhor também pela palavra que há de ser transmitida agora. Ore ao Senhor, Helenice, por gentileza. Amém. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero nesta hora, junto dos nossos irmãos, apresentar nossa oração a Ti, diante do Teu trono de graça, Senhor Deus. Amém. Já agradecido pelo que o Senhor já nos permitiu nesse tempo, Senhor Deus, na Tua presença. Obrigado, Senhor, agora por esses louvores apresentados a Ti, Senhor, essa adoração. Muito obrigado, Senhor. E agora, Senhor Deus, quando vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar, Senhor Deus, através do Teu servo, Senhor Deus, e que os nossos corações, nossa mente esteja aberta para ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta hora, nesta noite, Senhor Deus. Muito obrigado. É assim que oramos a Ti, agradecidas em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Quero ler apenas o versículo até o versículo 4. 1, 2, 3 e 4 apenas. Isaías, capítulo 43. É um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba em teu lugar. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus nos convida a viver pela fé, constantemente, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela nos desafia a viver pela fé. Essas palavras do profeta Isaías aqui são dirigidas ao povo de Israel, que se encontrava no exílio da Babilônia, e ao povo é prometido essa nova saída, esse novo êxodo, né? É assim, mas agora com dimensões universais, que culminará ali no ajuntamento de todo o povo de Deus. São as promessas de Deus. Esse texto inicia, né, com uma conjunção adversativa. Ele diz, mas agora, né? Essa expressão estabelece um contraste com aquilo que foi dito no capítulo anterior, onde o profeta Isaías explicita o pecado de Israel, onde ele mostra o pecado de Israel. Mas agora, né, Deus volta-se ao seu povo com compaixão e com amor, né? Mas é interessante, meus irmãos, que
ali no versículo, logo depois do versículo, versículo 3, né, quando ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Né? Essa palavra Salvador, Deus está se referindo a um socorro. Deus está se referindo àquele que traz um livramento, aquele que resolve os problemas, aquele que nos ajuda nas situações difíceis ou até mesmo impossíveis. Né? Ele não se refere exatamente à questão da alma ou espírito, mas sim a algo físico, o Deus que nos socorre. Né? Mas é interessante a gente entender isso, né? Que reconhecer que quando Deus fala, né? Que Deus, aliás, Deus não fala, né? Se você passar pelo fogo, ou se você passar pela água, né? É como se fosse uma possibilidade. Não. Na verdade, ele trata assim de uma certeza, né? Quando ele diz, porque eu e você vamos passar por circunstâncias desagradáveis, nós vamos enfrentar circunstâncias adversas, né? Quando ele diz, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, não tem jeito. Então, nós, com certeza, nós iremos atravessar esses momentos difíceis do nosso dia a dia, né? Quando ele disse, então, quer dizer, isso é uma verdade, essas situações difíceis, né? Nós vamos enfrentar essas situações adversas e não há nada na Bíblia, né, que garante que o crente, depois de se ter convertido, né, ele não terá mais problema. Não tem nada. Pelo contrário, João, né, Jesus diz lá em João 16:33, ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse que nós passaríamos por isso, mas isso não deve trazer desânimo no nosso coração de jeito nenhum. Pelo contrário, Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E o próprio Jesus, né, que disse que ele venceu o mundo, né? O apóstolo João, um pouquinho mais lá na frente, lá na sua carta, ele nos escreveu e ele disse que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? A nossa fé. Então, a capacidade, né, de ter Deus como Salvador, que intervém nas nossas vidas quando passamos por essas águas, né? E por esse fogo também deve ser vivida através da fé, da certeza. Né? E essa é a questão, né, dessa questão da nossa fé. Hebreus diz que a fé, ela é uma convicção, é a certeza da ação, do agir de Deus, da intervenção de Deus baseada naquilo que ele falou. Deus não está dizendo que a fé vai nos deixar distante do problema, mas ele está dizendo que a fé pode nos levar a viver a intervenção de Deus no meio das dificuldades, no meio dos problemas. E como funciona essa fé? Ou como deve funcionar essa fé? A fé, ela não é, meus irmãos, uma varinha de condão, né? Quando nós batemos assim, as coisas instantaneamente desaparecem. Ela não é assim, isso não é fé. Né? A palavra de Deus nos diz em Hebreus, né, que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Ou seja, herdamos as promessas de Deus não só pela fé, mas também pela paciência. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Né? E se a Bíblia está falando de paciência, é porque nem sempre, irmãos, os resultados dos nossos problemas, eles são imediatos. Nem sempre essa intervenção ela é instantânea. Né? Há momentos que
essa intervenção não vai acontecer tão rápido como nós gostaríamos. No entanto, não quer dizer que ela não virá. E isso precisamos confiar, né? Esse texto de Isaías, o autor fala, não temas, né? Já dizem aí os estudiosos, né, que tem, se não me falha a memória, 365 vezes registrada na Bíblia essa recomendação. Poxa, se Deus fala tanto sobre não temer, porque eu creio que seja um assunto muito importante, né? Não apenas o dano do medo, não apenas o dano que o medo pode trazer, mas também a responsabilidade que nós temos de sair dessa esfera do temor para entrar na dimensão da fé. Sair, né, dessa situação de medo e entrar na confiança de Deus, né? Um ambiente onde essa fé ela funciona, não é compartilhado com medo, não tem como, né? O primeiro estágio da fé, imagino eu, ele nos leva a vencer os medos. Irmãos, eu não estou aqui querendo falar sobre o medo controlado, medo bom, né? As precauções, né? Algumas, mas é o medo exagerado, o medo que nos tira a vida, o medo que arranca da gente o prazer de viver, né? Então, o primeiro estágio da fé, ele vence esse medo nocivo que cresce e surge dentro de cada um de nós diante das situações que nós vivemos, né? Então, os efeitos das circunstâncias do lado de fora, né, pode exercer sobre mim e sobre cada um de nós, né? Essa fé, ela nos faz vencer isso. Então, eu creio que quando Deus diz, aí nesse texto, né, que quando passar pelas águas, elas não te afogarão, né? É interessante que, antes de Deus prometer de tirar as águas, ele diz que não vai permitir que as águas causem danos a nós, né? E quando nós passarmos também pelo fogo, ele não vai nos queimar. Ele está dizendo que, antes de resolver o seu problema, né, ele quer nos colocar dentro de um ambiente, de uma dimensão onde as circunstâncias, né, não destroem a gente. E esse é exatamente o lugar onde a fé opera, né? Antes de resolver nossos problemas, Deus nos coloca dentro desse ambiente, né? dessa dimensão onde o fogo, as águas, né, não nos destrói. E esse é o lugar onde a fé trabalha dentro de nós, né? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está sempre provendo um recurso, um socorro, é o Deus Salvador. Então, eu creio que há um lugar de descanso interior, onde somente a fé pode promover esse lugar de certeza e da convicção de que Deus vai agir, né? E que ela se instala no nosso coração, que é quando eu e você, quando nós deixamos de temer as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas eu creio que uma das primeiras coisas que precisamos superar é verdadeiramente esse medo nocivo, mas e assim entrar nessa dimensão onde ela não nos oprime, onde o medo não nos oprime. Conta-se uma história, uma ilustração de um pastor que encontra um irmão na rua e esse irmão estava passando por um momento muito difícil, né? Um momento muito pesado, mas quando o pastor encontrou com ele, esse irmão estava muito feliz, né? E o pastor perguntou se estava tudo bem. E ele respondeu, né, todo feliz, dando glória a Deus, aleluia.
E pela empolgação, o pastor deduziu que já tinha sido resolvido o problema dele, né? E perguntou sobre se a situação já tinha sido resolvida, e ele, na mesma hora, respondeu que ainda não, mas era só uma questão de tempo, que Jesus estava no controle, né? Então, isso é fé. Essa é a certeza, né? Essa fé nos leva para esse ambiente de confiança em Deus, aonde o medo é afastado. Esse medo nocivo, esse medo que prejudica a cada um de nós. Então, ainda que as circunstâncias não tenham mudado, mas a fé desse homem estava operando, né? E essa declaração de passar pela água sem se afogar e pelo fogo sem se queimar, eu estava pensando, ela pode ser vista na palavra de Deus, em pelo menos 2 episódios ali, né? Um deles no Novo Testamento, quando Pedro anda sobre as águas, né? Na verdade, os discípulos estão no meio ali de uma tempestade e a palavra narra que Jesus vem ao encontro deles, né? Andando sobre as águas. E quando Pedro observa Jesus se movendo acima daquela tempestade, é interessante que eu estava lendo um comentário do pastor Luciano Subirá, e ele estava falando, né? É como se Pedro falasse, se o Senhor está se movendo acima da circunstância, eu também quero me mover dessa forma. E esse é o momento em que a fé começa a funcionar, quando ela nos coloca acima, meus irmãos, das circunstâncias, né? Quando ela nos leva a prevalecer sobre as circunstâncias antes mesmo da situação ser resolvida. Naquele momento, Jesus olha para ele, na sua coragem, na sua fé, Jesus fala, venha, né? Jesus veio. E nós conhecemos a história, né? Pedro caminhou sobre as águas, né? Pedro foi ao encontro, algumas pessoas falam até do momento que ele começa a olhar para o outro lado e começa a afundar e clama por socorro, né? Mas podemos dizer que Pedro ali andou 2 vezes, andou 2 vezes sobre as águas. Ele foi, né? Jesus socorreu, depois eles voltaram, né? Para o barco, né? Só juntos, eles foram e voltaram no meio da tempestade. Irmãos, pensem, somente depois que eles chegaram no barco que o mar se acalmou, né? Parece me dar a entender que precisamos primeiro, às vezes, aprender a andar sobre as águas, a andar sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo, para que elas depois venham a cessar. Parece que Deus está nos ensinando, porque se Ele cessar essas tempestades antes, nós não iremos aprender. A mesma coisa, Deus fala lá dos amigos de Daniel na fornalha, né? De que foram lançados naquela fornalha ardente, depois, por ordem do rei, eles foram retirados do fogo e perceberam que não houve dano algum sobre eles, né? E a Bíblia diz que pela fé eles apagaram a força do fogo. E é interessante, né, que pela fé eles apagaram essa força do fogo. E é interessante que a fé, ela não apaga o fogo, ela apaga o quê? A força do fogo, né? A fé, ela tira o efeito que a fornalha pode produzir em nós para depois nos tirar da fornalha. Eu não sei como essa palavra está entrando no seu coração. Eu não sei o que vocês têm experimentado no seu dia a dia, né? Quantas vezes a gente pede ao Senhor para tirar de nós essas dificuldades, esses problemas que nós estamos atravessando. Mas, meus queridos irmãos, eu creio que esses são apenas meios e métodos de Deus tratar de nós, a nos ensinar a viver pela fé. Uma atitude de fé não é só a esperança de que no final dê tudo certo. Não, é a certeza de que há um Deus que está no controle, de que Ele não nos abandona, ainda
que a figueira não floresça, né? Nós tivemos muitas experiências de pessoas assim, de pessoas que viveram acima dessas circunstâncias. Nós tivemos experiências, exemplos de homens bíblicos, de homens na história, homens hoje que já tivemos contato com eles, pessoas que tiveram essa vida acima de todas as coisas, que passavam pelas situações muito difíceis, louvando e adorando ao Senhor. Eu conheci muitas pessoas, conheço pessoas assim, pessoas que às vezes quando a gente vai fazer uma visita e está lá, às vezes, muitas das vezes, no estágio terminal, e quando nós vamos levar uma palavra, achar que vamos dar uma palavra de conforto, nós saímos de lá confortados. Por quê? São pessoas que aprenderam a viver e colocaram essa fé, né, em ação através da paciência, através da perseverança. E a minha oração, meus queridos irmãos, é que a graça do Espírito Santo de Deus, né, possa vir sobre nós e que o Espírito Santo nos fortaleça, né, e que até o problema que nós estejamos enfrentando seja resolvido, no nosso coração haja uma determinação de fé e que nos coloque acima dessas circunstâncias. Que possamos vencer, isso é, romper em fé, conforme o hino nos fala sobre isso, né? Cada vez que a minha fé ela é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nós só conseguiremos viver pela fé se nós conseguirmos viver acima das circunstâncias que o Senhor há de nos dar. Porque quando passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Quando enfrentarmos o fogo, ele não nos queimarão. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, e te dei por Egito. O teu Salvador, perdão, e te dei por Egito e a Etiópia, né? Ele há de nos socorrer, ele há de nos fortalecer. Deus não nos dá, não nos permite uma aprovação acima daquilo que nós podemos suportar. Antes, ele nos dá o escape. Creiamos nisso e vivamos isso, essa certeza de que o Senhor está junto de nós, né? E que possamos experimentar essa graça do Espírito Santo sobre nós e que nos eleve acima dos problemas, mesmo que eles ainda não tenham sido resolvidos. Creiamos nessa palavra, né? Creiamos nessa promessa de Deus para nós, para aquele que nos criou e nos formou, né? Aquele que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. É interessante, né? Como Deus nos chama, né? Ele nos cria do nada, né? E depois ele nos forma, né? Ele nos prepara. E é isso que ele quer de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa trazer conforto e aprendizado diante das situações que nós temos vivido. Amém? Agora, nós ainda temos alguns minutos, nós vamos ouvir mais um louvor com o nosso querido irmão Aldirney. Tá bom? Prepara teu coração, deixa a tua alma aberta àquilo que o Espírito Santo quer continuar falando a você nessa noite, a você nesse momento difícil que nós estamos atravessando. Amém? Vamos liberar isso.
Estamos um probleminha técnico. Aprendi, viu? Probleminha técnico. Aprendi, viu? Tá aberto som. Quem sabe amar e se entregar sem exigir amado ser também. Conheço alguém que amou assim e tudo isso fez por mim. Amor maior que conheci e vai durar para sempre, que me envolveu, que me conquistou, o amor sublime de Jesus. Passe o tempo que passar, ninguém jamais saberá se teve amor, se não se envolver no amor verdadeiro e puro amor de Deus. Não ter amor é viver sem vida, buscando achar uma luz perdida, até entender a fé, encontrar o verdadeiro amor de Deus. O amor maior que eu conheci e vai durar para sempre, que me envolveu, que me conquistou, o amor sublime de Jesus. Passe o tempo que passar, ninguém jamais saberá se teve amor, se não se envolver no amor verdadeiro e puro amor de Deus. Não ter amor é viver sem vida, buscando achar uma luz perdida, até entender a fé, encontrar o verdadeiro amor de Deus. Amor de Deus, o amor de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Agora nós vamos mais uma vez fazer uma oração. Nós também já estamos próximos aí no fim desse link, né? Mas nós queremos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa palavra. Queria pedir, se fosse possível, a irmã Angélica, que faça essa oração, por favor,
de gratidão a Deus para que o Senhor nos ensine a viver pela fé e pela paciência, para que possamos herdar as promessas do Senhor. Por favor, irmã Angélica. Oremos. Pai, é difícil viver pela fé, mas nós queremos clamar ao Senhor, porque essa é a única arma que nós temos, é a nossa fé. Que o Senhor, nessa noite, nesse tempo, o Senhor possa estar cuidando do coração de cada um, da fé de cada um. Precisamos, Pai, ter a nossa fé cada dia renovada no Senhor, Pai. Nos dê essa condição, Pai, de renovarmos a nossa fé, de viver pela fé, conforme diz a Tua palavra. Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Amém. Que a gente possa se agarrar com isso, Pai, para que a gente possa, no tempo difícil, poder declarar, igual o profeta, Deus, que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta, ainda que não haja vaca no curral, ainda que, todavia, a gente se alegrar no Senhor, exaltar no Senhor, que é o Deus da nossa salvação.